Alô, você seja mais uma vez bem-vindo ao nosso portal para a gente começar um curso temático, olha aí na sua tela, para a banca Sesgran Rio. E especificamente o nosso assunto deste módulo é pontuação. O que eu estou colocando especificamente? E por que eu falei deste módulo? Eu não gravarei um curso de cabo a rabo do seu edital. Eu gravarei um curso em cima de aspectos que são cobrados em toda a prova e de aspectos que, eventualmente, numa redação, você precisa como sendo de uso da língua. Então, a formatação do nosso curso vai ser em módulos temáticos. Que aí você não precisa esperar o curso inteiro estar gravado para você começar. Você já vai começando à medida em que os módulos forem ficando prontos, ok? E aí é o seguinte, cada módulo será composto por aulas de aproximadamente 20 minutos, que é um tempo que nós já chegamos à conclusão de que é ideal, porque não é um tempo que te demande muito esforço, por exemplo, no final do dia. É um tempo em que você pode aproveitar parte do seu horário de almoço e aí, claro, se você estiver bem disposto e tiver um tempo livre, você assiste mais 20 minutos, ou mais 20, enfim. Então, você divide e gerencia o seu tempo do jeito que você achar melhor, tá bom? Outra coisa, cada um dos módulos, ele começará com um fragmento de um texto que caiu numa das provas da banca Sesgran Rio. Eu sempre começo pelas provas mais atuais. Então, por exemplo, se você olhar aí na sua tela, eu peguei um parágrafo do texto Entulho eletrônico, risco iminente para a saúde e o ambiente, e aí o que você vai fazer? Se você está interessado em conhecer a prova com as questões de texto e as outras de outros conteúdos, você vá até a internet, jogue lá o título desse texto, que com certeza você vai achar a prova. E aí você pode resolver e vai se avaliando e vai guardando as provas. Então, eu vou pegar na aula, neste tema de agora, o primeiro parágrafo desse texto, que é esse que eu te mostrei, vou desmontar esse texto no que ele tem de pontuação e logo a seguir eu vou fazer 5 questões ilustrativas recentes da banca Sesgran Rio. Porque aí eu vou puxando as outras partes teóricas que não foram contempladas nesse texto, já nas frases que compõem os enunciados das questões. Tá bom? Peço, portanto, que você imprima o PDF e que você assista a aula com o PDF na mão, porque ali você vai poder fazer anotações, vai poder fazer marcações e não tem que ficar copiando o texto, não é? E também tem um lugar para você anotar. Então, sejam bem-vindos, mãos à obra, imprimiu? Então vamos seguir, não imprimiu? Pare, imprima e volte. Arregaçando as mangas, na tela o texto Entulho eletrônico, risco iminente para a saúde e o ambiente. Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, lixo eletroeletrônico, são, por definição, produtos que têm componentes elétricos e eletrônicos e que, por razões de obsolescência, perspectiva ou programada, e impossibilidade de conserto, são descartados pelos consumidores. A primeira frase desse texto é muito grande. E observem que logo na primeira linha apareceu uma coisa que eu coloquei em verde, entre parênteses. Parênteses é um dos sinais de pontuação. Então, antes de falarmos de parênteses, é preciso que a gente defina sobre pontuação, que a pontuação é um tema importante para qualquer prova que você for fazer, porque não tem prova, não é só da Sesgran Rio, não. É de qualquer banca, não existe prova que não tenha uma questão de pontuação. E você, quando escreve, também precisa, porque pontuação é um elemento de coesão textual. Quer dizer, para que você faça a costura do texto, para que você acerte a parte gramatical do texto, é preciso que você pontue bem. Porque, às vezes um texto mal pontuado, ele se torna ambíguo, duplo sentido. Ou um texto mal pontuado não passa a ideia que você quer passar. E além do mais, pontuação, ao contrário do que nós aprendemos a vida inteira, não depende só de pausa. Porque o que a gente aprende é que a pontuação, a vírgula, por exemplo, deve ser utilizada quando você respira. Ninguém morre, né, meu amigo? Então, se ninguém morre na hora que escreve, vai ser uma vírgula? E eu que tenho bronquite, como é que faço?
pontuo mais do que você? Claro, uma vírgula bem colocada torna a sua leitura melhor. Mas e quando é daqui para lá? E quando é você que tem que escrever? Você não pode basear-se só na sua intuição. Porque a pontuação, ela tem a ver, já que ela tem a ver com a coesão, com a ordem frasal. Você não fala que menino o conteúdo o estudava. Você fala que o menino estudava o conteúdo. Não é menino o. O artigo vem antes do substantivo. Não é conteúdo estudava o. Não. O menino estudava o conteúdo. Tem uma ordem frasal. E a pontuação, né, dentro dessa ordem frasal direta, ou dessa ordem frasal canônica, que é o nome que se usa, ela prevê que a frase deve começar sempre pelo sujeito. Claro, existem frases que não começam pelo sujeito. Por exemplo, quando você fala que aconteceu um evento na cidade, comecei com o verbo, mas o certo é dizer que um evento aconteceu na cidade. Porque depois do sujeito entra o verbo. Um dos temas que nós teremos aqui será a concordância verbal. Porque a concordância verbal é o acordo que nós vamos fazer entre o verbo e o sujeito. Sujeito singular, verbo singular, sujeito plural, verbo plural. Além de pontuação, concordância verbal também sempre cai, sempre, em todas as provas da Sesgran-Rio. Então, uma frase pode parar por aqui. Por exemplo, eu posso dizer que nosso curso começou. Tá bom. Por exemplo, o concurso aconteceu. Acabou. Mas, de vez em quando, depois do verbo, eu preciso colocar um outro termo, ou às vezes outros termos, que completam o sentido da frase, já que tem verbo que não tem sentido completo. Aí os termos que complementam a frase são estudados num outro assunto chamado regência verbal. Regência verbal não cai em toda a prova da Sesgran-Rio. Pontuação cai. Concordância verbal cai. Regência verbal nem tanto. Estou dizendo isso porque como o curso vai ser modular, você às vezes fala assim, pessoa, quais são os temas que você acha que eu preciso estudar com mais atenção? Então, eu estou falando desde já, ok? Isso aqui é chamado de ordem SVO. Sujeito, verbo e outros termos. Por exemplo, a polícia encontrou o suspeito. Por exemplo, muitas pessoas precisam de acompanhamento psicológico. Por exemplo, a aula acontecerá às 18h30. Os alunos ficaram nervosos. Essa é a ordem direta. Essa é a ordem canônica. E nesta ordem, respirou você ou não, não pode haver vírgula. Não pode haver vírgula. Ok? Olha aí na tela. Sujeito da frase. Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos. Depois do sujeito, não veio o verbo. Veio esse negócio que está em verde. Então, esse negócio que está em verde quebrou a sequência da frase. Então, quando você diz assim, todos os candidatos aos cargos do concurso do Banco do Brasil farão provas no domingo. Olha esse período, olha essa frase enorme. Todos os candidatos aos cargos do concurso do Banco do Brasil farão provas no domingo. Provavelmente, quando você lê, você vai dar uma pausa aqui, ó. Todos os candidatos aos cargos do concurso do Banco do Brasil farão prova no domingo. Porque o sujeito ficou extenso. Isso que eu estou grifando de vermelho aqui, meu amigo, ó, tudo isso aqui é o sujeito da frase. Observem que tudo isso que eu grifei, eu poderia trocar por eles.
Eles farão prova no domingo. Vem até aqui, o Banco do Brasil. Quem farão prova no Banco do Brasil, no concurso domingo? Eles. Eles quem? Todos os candidatos aos cargos do concurso do Banco do Brasil. Claro que a palavra principal do sujeito são candidatos. Esse é o núcleo do sujeito. Os candidatos farão, mas os enfeites que estão aí, que a gramática chama de adjunto adnominal, fazem parte do sujeito. Depois do sujeito, o que é que veio? O verbo. Eles farão. Não posso parar aí. Farão o quê? Provas. Isso é o complemento verbal. Aí, ó. Aí eu posso até parar aí, ó. Os candidatos farão provas. Aí o curioso pergunta assim, quando? No domingo. É um outro termo que a gramática chama de um adjunto adverbial, que é uma expressão que indica tempo. Não precisa você saber o nome, por enquanto. É preciso que você veja que eu comecei com o sujeito, passei pelo verbo e coloquei os complementos depois. Sujeito, verbo e outros termos. Por isso que eu não coloquei vírgula. Vai na tela. Olha na linha 4. Os exemplos mais comuns, é o sujeito, são, é o verbo, televisores e equipamentos de informática e de telefonia. Sujeito, verbo e outros termos. E eu posso parar em telefonia lá. Os exemplos mais comuns são televisores e equipamentos de informática e telefonia. Acabou. Então, essa vírgula depois de telefonia mostra que a informação já está completa. Mas eu quero que você volte à linha 1. Entre o sujeito e o verbo, apareceu o lixo eletrônico. Vem aqui comigo. Lixo eletrônico. Ele quebrou a ordem, genericamente. Isso é o que você vai ver nomeado como termos intercalados. Tá? Você já sabe que a palavra, o prefixo inter, significa entre. Se você vai fazer um intercâmbio, você vai fazer uma troca entre. Por exemplo, o intercâmbio estudantil. Vai você para o Canadá, depois vem alguém do Canadá para cá. Houve uma troca entre países. Como um transporte interestadual, é um transporte que acontece entre estados. Então, o termo intercalado, os termos intercalados, são aqueles termos que quebram a ordem frasal. Quer dizer, um termo que eu coloco entre o verbo e o sujeito. Já que o primeiro é o verbo e o segundo é o sujeito, eu coloquei um termo entre eles, é um termo intercalado. Então, por exemplo, quando você coloca assim, o concurso, vírgula, depois de 2 anos, vírgula, tem seu prazo cancelado. O concurso, depois de 2 anos, tem seu prazo cancelado. O que é verbo ali? Tem. Esse é um verbo que está no singular. O tem, quando está no plural, tem um chapeuzinho. Nós falaremos disso quando falarmos de concordância verbal, ok? O sujeito é o concurso. Porque se esse verbo é singular, o sujeito tem que ser o singular. Então, esse seria o termo 1, esse seria o termo 2. Aí, ó, o concurso tem seu prazo. Isso quer dizer que depois de 2 anos é o que a gente chama de termo intercalado. Ele foi colocado entre o sujeito e o verbo. Então, as duas vírgulas isolam. Então, qual é o primeiro papel da vírgula? Não é para respirar. As vírgulas isolam termos intercalados. E uma das coisas que vocês podem encontrar é a reescritura de frases do texto, trocando sinais de pontuação, trocando posição de pronome, trocando verbo no singular por verbo no plural, trocando uma palavra por outra para que isso afete ou não afete o uso de crase. São as questões de reescritura. Então,
duas vírgulas podem ser substituídas por dois travessões. Então, o termo intercalado, ou ele fica entre vírgulas, ou ele fica entre travessões, ou ainda entre parênteses. Então, esse processo chamado de intercalação é o termo que vai ficar, na maioria das vezes, entre duas vírgulas, e aí é importante a gente frisar que se você abriu com uma vírgula, você tem que fechar com uma vírgula. Segundo, ele pode ficar entre dois travessões, e você acaba, quando usa o travessão, fazendo uma pausa maior e dando, portanto, mais destaque. Ou ele pode ficar entre parênteses. Mas lembrando, abriu com vírgula, fechou com vírgula. Abriu com travessão, fechou com travessão. Abriu com parênteses, fechou com parênteses. Combinado? Para você, numa questão de prova, verificar se a pontuação está correta, comece olhando onde tem termos intercalados. Leia a frase tirando. O concurso tem seu prazo cancelado. Claro que o sentido não é exatamente o mesmo, porque eu tirei uma informação, mas é um sentido que faz a integridade, sujeito, verbo e outros termos. Acabou. Ok? Então aí é o que aconteceu na linha 1. Olha lá. Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos são. Olha que depois do são, apareceu outra coisa em verde. Entre vírgulas. Vamos tirar? Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos são produtos que têm componentes elétricos e eletrônicos. Então, depois do são, o que complementaria o sentido é a palavra produtos. Olha lá, os resíduos são produtos. Então, os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos são produtos. Então, aí eu tenho, nesses dois termos que estão em verde, o que eu estou chamando de termo intercalado e que eu repito, é o primeiro conteúdo a respeito de pontuação. Observe agora na tela que eu coloquei, né, outra coisa em verde. Olha lá, o que é que está em verde aí? Por razões de obsolescência e impossibilidade de conserto. Então, é outro termo que está entre vírgulas. Olha lá, na linha 2, a última coisa é uma vírgula, e depois a palavra conserto tem uma outra vírgula. Vamos ler só o que está em preto. Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos são produtos que têm componentes elétricos e eletrônicos e que são descartados pelos consumidores. Aí você fala, professor, mas você não leu perspectiva programada. Coloquei agora em azul. Por quê? Porque tem um termo intercalado dentro de outro termo intercalado. Agora vamos tirar o azul. Vai ficar assim, são produtos que têm componentes elétricos e eletrônicos que são descartados pelos consumidores. Porque, por exemplo, na linha 2, lixo eletroeletrônico, explica o que são esses resíduos. Na linha 4, na linha 3, perspectiva ou programada, explica quais são os tipos de obsolescência. Então, você pode ver que o que está entre parênteses aí teve a função de detalhar ou teve a função de especificar. O que eu quero que você entenda é que, na hora que você for fazer uma redação, você não tem que escrever e deixar o papel fluir. Você tem que fazer essa visão, né, básica para ver se você está fazendo a pontuação e colocando as intercalações. Por isso que a gente fala, não escreve período muito longo, não. A primeira coisa que eu te falei foi, olha o tamanho desse período número 1. Vamos na tela? Olha aí. Os exemplos mais comuns são televisores e equipamentos de informática e telefonia. Eu falei que poderia parar por aí. Por isso que eu coloquei todo esse resto em verde. Porque, vem cá, o que eu te falei até agora foi que quando eu tenho um sujeito, um verbo e um outro termo, ou outros termos, eu tenho uma ordem frasal. E se você voltar aí à tela, olha só, os exemplos mais comuns, sujeito, são verbo,
São o quê? Televisores e equipamentos de informática e telefonia. Acabou. Significa que a primeira oração acabou. E quando depois da primeira oração acaba, eu não coloco um ponto, eu uso uma vírgula para separar o quê? As palavras do período composto, que é o assunto que nós vamos começar na aula 2, já que o nosso tempo combinado já se esgotou. Tá bom? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Se você não imprimiu o PDF, imprima, que aí você começa a segunda aula. Você já entendeu qual a importância de ter o texto na mão, né? Para você acompanhar na tela, tudo bem. Mas seria bom que você fizesse uma anotação. Aí depois você vê a aula 1 de novo, para você anotar, caso você tenha perdido. Tá bom? Muito obrigado, bons estudos, e a gente se vê quando você quiser. Até lá.